Olá a todos. Espanha é campeã do mundo pela primeira vez, derrotou a Inglaterra na final por 1-0, com golo de Olga Carmona. Com isso, bem-vindos ao 10º episódio, o último da série mundial do Olha a Bola Maria, o podcast de futebol feminino da Renascença. Para a análise da final da Taça do Mundo, temos hoje como convidado o treinador vencedor da Taça de Portugal, Marco Ramos. Olá, muito obrigada por teres aceitado o convite. Eu é que agradeço. Vamos então ao episódio sobre a final que pintou o mundo de rojo. Olha a Bola Maria, o podcast de futebol feminino da Renascença. Bem-vindos de volta. A Espanha conquistou o Mundial 2023 com uma vitória por 1-0 sobre a Inglaterra. Os primeiros 25 minutos foram divididos, houve oportunidades para cada lado. A Lauren Hemp chegou a acertar até na trave. No entanto, ao minuto 29, a Olga Carmona marcou, depois de numa perda de bola da Lucy Bronze, a luso-inglesa Lucy Bronze. A partir daí, o jogo foi quase sempre da Espanha. Apesar da pressão muito alta da Inglaterra, a Espanha, quando conseguia libertar-se, normalmente a 1, 2, 3 toques, criava bastante perigo. Qual é a tua análise assim, inicial? Um jogo entre duas grandes seleções, um jogo histórico para estas duas seleções. Inglaterra e Espanha assim defrontado no último europeu, onde a Inglaterra conseguiu ser vitoriosa. Neste jogo, foi o que tu disseste, os primeiros 25 minutos de um jogo muito equilibrado, com muitas oportunidades de golo, onde as equipas que estavam a conseguir se encaixar em sistemas táticos completamente diferentes, mas estavam a conseguir encaixar-se. Um jogo perto das duas balizas, não muito estratégico no sentido de uma equipa a defender ou a atacar, mas sim um jogo aberto, as duas a procurar a baliza adversária. E depois do golo, obviamente, a Espanha conseguiu ficar mais confortável com o resultado, conseguiu impor o seu jogo. A Inglaterra procurou, ainda chegou até o intervalo, procurou o empate, mas claramente na primeira parte, no meu ver, acho que o empate era o mais justo, mas se alguém tivesse que estar a ganhar, era claramente a Espanha. A Espanha apresentou uma surpresa no 11, que foi a Salma Paralluelo ser titular. Jorge Vilda não tirou a Mariona, como já tinha feito noutras ocasiões, manteve-a. Aliás, eu até diria que a Mariona foi importante, porque várias vezes se juntava ao meio campo para o popular, e aliás o gol da Espanha surge também da Mariona estar ao centro, apesar de ter começar da esquerda. Qual terá sido a ideia do Vilda com a introdução da Salma, mas também manter a Mariona? Quem saiu foi a Alexia. Naquilo que eu percebi na primeira parte, principalmente na primeira parte, aconteceu mais vezes isso. A Espanha a procurar um jogo mais curto numa primeira fase de construção, procurando atrair essa pressão alta da Inglaterra, e depois, através da Salma, procurar o espaço nas costas e buscar a oportunidade, ou através da Salma também poder vir no apoio, uma jogadora que segura muito bem no jogo de costas para a baliza, a segurar bem a bola, para depois poder continuar a progressão no terreno de jogo. E acho que claramente, para mim, naquilo que eu vi hoje, acho que foi uma aposta ganha, porque a Salma teve um papel muito importante naquilo que foi a ligação do jogo intermédio com a linha avançada, e naquilo que foi a buscar a oportunidade nas costas da Inglaterra. Também foi a Reni Hermoso no meio campo, já tinha feito isso noutra vez, mas ela é naturalmente de origem a uma avançada, e ela recuperou bastantes bolas. Sim, é uma jogadora experiente, uma jogadora que consegue segurar muito bem a bola, toma muito bem a decisão no último terço, e hoje também teve muito durante o jogo todo a ter esse tipo de comportamentos, a receber bem a bola, a virar-se para o jogo, a decidir muito bem nesse último terço, aquele último passo que era necessário, teve muito bem nisso. E depois, pela sua experiência, e claro, numa final, às vezes temos que pôr os jogadores que nós sentimos que nos dão mais não é que têm mais qualidade, mas que nos dão mais naquele jogo, no sentido da experiência, do saber viver o momento do jogo, como está o jogo. E isso foi muito importante a Hermoso ter entrado hoje, porque conseguiu claramente ser uma líder ali na zona intermédia, uma zona fundamental para se poder ganhar, para depois poder ganhar também o jogo. Normalmente os treinadores dizem que é a zona do coração da equipa, e tem uma jogadora como a Hermoso naquela zona
a dar essa experiência. Acho também que foi uma escolha acertada da parte do treinador. Ao intervalo, Sarina Wiegman fez 2 alterações, ou melhor, 3 alterações tecnicamente, porque 2 de jogadoras e uma estrutural. Entraram a Lauren James e a Chloe Kelly para os lugares da Daly e da Russo, e do 3-5-2 que a Inglaterra tinha utilizado nos últimos jogos, passaram para um 4-3-3, que é mais a formação de origem delas. Qual terá sido a intenção da Sarina com esta alteração? O que eu achei daquilo que eu vi da segunda parte, a Inglaterra na primeira parte teve alguma dificuldade em defender os corredores laterais, com subidas laterais da parte da Espanha, onde quase sempre criaram a vantagem 2 contra 1, tendo em conta que a Inglaterra só tinha aí nos corredores laterais uma jogadora, como aconteceu no golo, e então a intenção foi, acima de tudo, estando a perder, ter mais gente na frente e procurar ampliar o seu jogo em termos de amplitude na linha da frente, e foi também, acima de tudo, tentar depois no processo defensivo conseguir anular essa vantagem que teoricamente, na prática, durante a primeira parte a Espanha conseguiu tirar vantagem, e viu-se que na segunda parte as laterais da Espanha tiveram mais dificuldade em aproximar-se para as zonas de cruzamento, principalmente do lado esquerdo. Por isso penso que tem um pouco a ver com isso, ter mais gente na frente, abrir mais a linha da frente, procurar anular aquilo que a Espanha estava a fazer muito bem na primeira parte, mas foi insuficiente, mas foi uma ideia. A Inglaterra reagiu mal ao golo sofrido. Na segunda parte teve o penalti e galvanizou-se um pouco, viu-se. No entanto, não conseguiu capitalizar totalmente com esse momento que, em termos anímicos, normalmente pende para a equipa que sai por cima, com a Mary Earps a defender esse penalti. A Espanha reagiu. Se a Inglaterra reagiu mal ao golo, a Espanha reagiu bem a essa vicissitude. Também estando já a ganhar, claro, não é? Sim, estamos a falar de uma equipa que tem jogadoras experientes, que estão habituadas a um nível competitivo, líderes campeões, entre outro nível de competições de alta intensidade, e conseguiram muito bem, a Espanha conseguiu muito bem gerir o jogo, a ganhar 1-0, a ter bola nos momentos certos, a atacar o espaço que a Inglaterra deixava nas suas costas. A Inglaterra pareceu um pouco, lá está, eu vi durante o campeonato, senti também isso, a Inglaterra parte muito do jogo, ou seja, precisa e necessita de espaço nas costas para ser uma equipa muito forte naquilo que é o seu último terço, a atacar a baliza. Aqui a Espanha, aqui com um bloco um bocadinho mais baixo e não dando esse espaço e sempre equilibrado, tirando só a James, que conseguiu em alguns momentos desequilibrar através da sua capacidade individual. Dificilmente a Inglaterra conseguia, principalmente na segunda parte, conseguiu apanhar a equipa da Espanha de forma desequilibrada. E isso é muito mérito daquilo que foi feito pela Espanha, porque não permitiu quase nunca a equipa da Inglaterra tirar vantagem nem no corredor central, nem nos corredores laterais. É muito mérito daquilo que foi pensado, se calhar, por parte do treinador da Espanha ao intervalo. Nesse sentido, quais consideras que foram as chaves desta vitória espanhola? Que, pela primeira vez, campeã do mundo, o campeão do mundo, aliás, o campeonato do mundo regressa à Europa, pela primeira vez desde 2007, foi a Alemanha a última campeã europeia, a última campeã do mundo europeia, aliás. Quais foram as chaves, então, deste triunfo espanhol? Acima de tudo, a disciplina tática desta equipa foi muito importante naquilo que é os 90 minutos. E ao longo do campeonato do mundo, acho que essa disciplina tática notou-se que foi uma equipa que tinha uma identidade de jogo, e desde o primeiro jogo até agora mostrou essa identidade de jogo. Depois a qualidade das suas jogadoras, depois a qualidade dos seus técnicos, mas também tem tudo a ver com aquilo que foi feito até o momento, porque não foi só, elas não ganharam este jogo na final, mas houve muito trabalho atrás. Podemos dizer que o campeonato nacional de Espanha é todo ele profissional, ou seja, há uma política de país que procura e faz com que isso aconteça, e depois isso dá frutos, e os frutos estão aqui à vista. Quase todos elas jogam no campeonato de Espanha, um campeonato competitivo, qualidade, e depois conseguem fazer esse transfer para aquilo que é a sua seleção. E Inglaterra
idêntico. São os dois, não é por acaso, foram os dois que foram à final. Tem muito a ver com as suas políticas internas do país, da sua liga. E depois, quando há qualidade, quando há essas políticas, quando há um planeamento, a qualidade e um bocadinho de sorte e o trabalho e a disciplina que elas têm fazem com que as coisas sejam desta forma, que ganham campeonatos do mundo. Sarina Wiegman repete a história escrita com os Países Baixos, que foi campeã europeia, na altura em 2017, perdeu a final com os Estados Unidos, a final do Mundial com os Estados Unidos em 2019, e agora com a Inglaterra, campeã europeia em 2022, e perde a final do Mundial com a Espanha em 2023. Não deixa de ser um percurso de glória, porque são 4 finais de grandes competições nas últimas 4. Mas como é que uma treinadora, um treinador lida com isso de bate? Ou seja, ela tem neste momento esta barreira, a barreira mundial. Sim, de forma geral, e falando um pouco daquilo que é ser treinador ou ser treinadora, não é só aquilo que ganha que é o vencedor ou que tem o mérito. E acho que aqui a nossa treinadora Sarina, a treinadora inglesa, tem muito mérito destas 4 finais, onde 2 ganhou e 2 perdeu, mas é uma ganhadora, tem essa mentalidade, consegue passar essa mentalidade para aquilo que é a sua equipa. Obviamente não conseguiu hoje o troféu, mas para mim, que sou treinador, vejo que ela é uma campeã à mesma, porque não é fácil estar neste nível competitivo, conseguir estes resultados, conseguir manter as suas seleções até ao final, e depois nós treinadores, não somos nós que decidimos, não somos nós que empurramos a bola para dentro, nós ajudamos, nós damos ferramentas, tentamos perante as nossas jogadoras enquadrá-las de forma a estarem todas em sintonia para poderem fazer, e depois elas lá dentro é que decidem. E hoje foi isso que aconteceu. Acho que a treinadora da Inglaterra não tem que estar desiludida com ela própria, porque tem um percurso que toda a gente reconhece o seu valor, e os vencedores não são só aqueles que levantam a taça. Há muitos vencedores, treinadores, jogadoras, clubes, estruturas. Há muita gente que ganha, e só é valorizado, infelizmente, quem levanta a taça. Mas é isso que nos faz andar aqui, é tentar levantar a taça. Mas quem não consegue levantar a taça tem que valorizar muita coisa que faz para depois um dia, quando levantar a taça, sentir que valeu a pena estas pequenas vitórias. Este percurso da Sarina Wiegman é tão vitorioso e tão reconhecido até, que já está a ser associado a 2 postos diferentes, tanto o de possível sucessora de Gareth Southgate na seleção inglesa masculina, como, e aí será um desafio também muito grande, o de selecionadora dos Estados Unidos. Ou seja, a seleção que perdeu o Campeonato do Mundo, que era a grande dominadora, é a grande seleção da história do futebol feminino mundial. Seria um desafio aliciante nesta altura para a Sarina Wiegman aceitar o trabalho dos Estados Unidos. Sim, qualquer um deles era o reconhecimento do trabalho dela, e acho que merece qualquer um deles. E acho que isso não pode ser um entrave. Uma mulher treinar o masculino ou um homem treinar o feminino, acho que isso tem que ser natural, pela competência e pelo aquilo que tem dado ao futebol. Não é o futebol feminino, é o futebol, porque nós somos treinadores de futebol, não somos treinadores de feminino nem de masculino, e acho que merece. E que, se isso acontecer, fico feliz, porque os bons têm que estar nas grandes seleções. Por isso acho que era um passo muito bom para ela e merecido. Por outro lado, temos o selecionador da Espanha, com os problemas com algumas jogadoras que já se conhecem, já foram perfeitamente reportados e noticiados. Alguns problemas por um lado, queixavam-se as jogadoras de falta de profissionalismo na preparação, também falta de utilização de um leque suficiente de jogadoras, e quem se queixava até eram as que eram mais utilizadas, ou seja, era de uma perspectiva de falta de descanso e de sobrecarga. Também, por outro lado, e a nível pessoal, acusações de podemos dizer, um excessivo tiranismo na gestão da vida pessoal das jogadoras, que isto são alegações, não são factos comprovados, mas que lhes inspecionaria as malas, que não as deixaria fechar a porta do quarto até ter a certeza que isto e aquilo, que tinha de saber sempre onde é que elas iam, com quem iam estar, etc., enquanto estavam nas concentrações da seleção, naturalmente. Apesar disso, é campeão do mundo.
Sim, eu não sei muito bem o que é que aconteceu, sei, como toda a gente sabe que é aquilo que é público, obviamente que eu acho que se isso aconteceu de forma tão privada, acho que não deve acontecer, nem que seja homem a mulheres, nem mulheres a homens, acho que isso, cada um tem a sua vida privada e ao mínimo para as coisas, tem que haver controle ao nível das cargas, ao nível daquilo que influencia o futebol e aquilo que é e que pode mexer com aquilo que é o contexto de seleção. Agora, há situações privadas que acho que nós treinadores não temos que intervir, mas tendo em conta isso, ainda conseguiu ser campeão. E se nota aqui a qualidade das jogadoras, nota também a forma como ele conseguiu liderar esse processo, e como conseguiu dar a volta por cima, e até dar os parabéns porque a ele e à sua seleção, porque depois desse escândalo que houve, conseguirem pôr isso para trás e conseguirem serem campeões do mundo, é sinal que são pessoas que percebem muito bem quando é que é para trabalhar, quando é que devemos intervir de forma a resolver os problemas. Conseguiram pôr um pé nesse tipo de problemas, arranjar a solução e estão de parabéns nesse sentido. Agora, olhando para trás, como é que tu avalias tanto o percurso da Inglaterra como da Espanha neste Mundial? Ambas foram em crescendo e a Espanha até teve um susto grande que até terá acabado por ser importante, com o Japão, aqueles 4-0, uma derrota com o Japão, e desde aí em crescendo. A Inglaterra também teve jogos menos conseguidos, esteve quase a ser eliminada nos penaltis pela Nigéria e também continuou em crescendo. Ou seja, quem começa... Por outro lado, temos o Brasil ou a Alemanha que golearam logo a abrir e foram eliminadas logo na fase de grupos, ou seja, importa terminar melhor do que se começou, não é? Sim, assim, este tipo de competições, obviamente que o sorteio conta muito, e a fase emocional das equipas conta muito. Depois, quem está à frente destas equipas, a forma como lidera, a mensagem que é passada inicialmente e dia após dia é muito importante, porque é muita gente. Se a mensagem não for correta, se não for de encontro àquilo que é o momento, pode haver aqui alguma mudança emocional por parte da estrutura e isso torna-se complicado. Para dizer o quê? A Espanha pareceu-me que desde o início uma seleção focada naquilo que era o objetivo, que era conseguir chegar à final, conseguir um bom resultado neste Mundial, sempre em crescimento. Nesse terceiro jogo, parece-me a mim também fez um pouco a gestão daquilo que foi a sua seleção, a gestão das jogadoras. Apanhou uma equipa que, no meu entender, taticamente, se calhar a equipa mais disciplinada taticamente deste Mundial. Foi eliminado depois, mas claramente até aquele momento foi eliminada uma seleção que taticamente surpreendeu muita gente e com muita qualidade, uma seleção que também já teve, pensou numa final do Sim, Mundial. O Japão foi campeão do mundo em 2011 e finalista vencido em 2015. Exatamente, ou seja, não é uma seleção qualquer, e depois taticamente teve muito bem nesse jogo, e a Espanha se calhar também fez essa gestão e não conseguiu vencer, mas tendo em conta, tirando esse jogo, foi uma seleção que conseguiu sempre eliminar grandes seleções, eliminou a Suécia no último jogo, e depois pensou que foi Países Baixos. Exatamente. Ou seja, duas candidatas, uma semi-finalista do Europeu ano passado. Pronto, estamos a falar aqui de seleções de grande qualidade, isto para dizer que a Espanha, bem em crescimento, tem qualidade, e conseguiu fazer diferença no pormenor neste Mundial. A Inglaterra foi uma seleção que eu nunca acreditei que pudesse chegar à final, acompanhei quase os jogos todos da Inglaterra, pela forma como eu disse hoje, se apanhasse uma equipa em bloco baixo tinha muita dificuldade, como hoje a Espanha, hoje na segunda parte ganhar 1-0, houve momentos que lhe tirou o espaço nas costas. A Inglaterra não conseguiu ter paciência, não conseguiu encontrar o espaço e o momento para poder ferir aquilo que era a estrutura da Espanha, e isso aconteceu durante o Mundial todo. Daquilo que eu vi, sempre que apanhou equipas, lembro no primeiro jogo ganhou 1-0 de bola parada contra, se não me engano, contra o Haiti. Sim, exatamente. Foi da mesma forma, o Haiti tirou o espaço nas costas e a Inglaterra não conseguiu criar situações para poder chegar ao golo, depois conseguiu uma bola parada, e senti que podia não chegar. Agora, tendo em conta a qualidade, tendo em conta o meu sorteio, conseguiu chegar à final, também com todo o mérito, obviamente. Sim, e depois não tenho culpa que as seleções que iam ficar no seu caminho, por exemplo a Alemanha
e o Brasil não tenham feito o seu trabalho. Exatamente, não é? Ou seja, elas fizeram o seu trabalho com menos ou com mais mérito, fez o seu trabalho, conseguiu chegar à final, mas nunca acreditava, tendo em conta o sorteio, que podia chegar à final. Mas foram ambas, por aquilo que fizeram e quem foi ganhar os jogos, mereceram estar na final. Vamos agora a uma análise mais geral do Mundial. Começamos por escolher, por exemplo, as desilusões e as surpresas deste Mundial, em termos de seleções. Obviamente na primeira fase, ficar o Brasil fora, ficar depois a seguir a Alemanha, depois os Estados Unidos e ainda na primeira fase o Canadá, foram seleções que nós esperávamos que pudessem ir mais longe. E não aconteceu, em que algumas delas entraram muito bem. O caso da Alemanha entrou muito bem no Mundial, e o caso do Brasil entrou muito bem no Mundial, e depois não conseguiram chegar a uma fase que nós pensávamos que podia ser os quartos, meias finais. Faria mais jus à qualidade delas, sim, não é? pela qualidade das jogadoras, pelo contexto que elas jogam, pelo seu historial. Achávamos nós que anda no mundo do futebol, que podiam ir mais longe. No caso de seleções que me surpreenderam a mim, quase todas elas, as africanas, tiveram uma boa prestação. Tivemos a Nigéria, a África do Sul, Marrocos nos oitavos de final. Sim, quase todas elas me surpreenderam. Obviamente que a Colômbia dos Estados Unidos, da América, teve aqui uma prestação muito, muito, muito positiva, pelo aquilo que conseguiu passar a fase de grupos e a seguir ainda ter uma boa prestação nos oitavos finais. Mais seleções que a própria Suécia também vem em crescimento, uma seleção que tem um estatuto e tem um currículo muito, muito forte naquilo que é o futebol feminino, mas também vem em crescimento. Na primeira fase fez uma boa primeira fase e agora só perdeu agora na meia final. A Austrália também foi uma seleção que conseguiu aqui também um bom feito, mas do resto as seleções, claramente a Espanha era a seleção que nós também achávamos que podia fazer qualquer coisa deste Mundial, conseguiu. Tirando estas seleções, penso que mais ou menos aquilo que nós pensávamos que podia acontecer, aconteceu. Uma das grandes surpresas do Mundial, uma das grandes surpresas que não aconteceram, podemos até dizer isso, a surpresa que quase aconteceu, foi Portugal, que esteve a centímetros de eliminar os Estados Unidos. Ainda assim uma campanha extremamente meritória, a campanha de estreia, lá está, estar a centímetros de eliminar as bicampeãs do mundo tem de ser valorizado. Como é que tu avalias esta prestação de Portugal no seu primeiro Mundial e esperemos o primeiro de muitos? Sim, é claro, tem uma prestação grandiosa, extraordinária naquilo que foi os resultados. Acho e penso que podemos ainda ser um bocadinho mais audazes no sentido de pensar que podemos fazer mais e melhor no futuro. Neste Mundial conseguimos fazer coisas muito boas, mas acho que no futuro podemos pensar mais além, porque nós vimos hoje a Espanha e a Inglaterra, é o crescimento do futebol internamente da liga delas. Se nós conseguimos também ter esse crescimento na nossa liga, podemos ter uma seleção muito melhor e podemos ter uma seleção a lutar por títulos, porque nós não somos inferiores a nenhuma destas seleções, apenas ainda nos inferiorizamos um bocadinho, penso eu, quando olhamos para as outras seleções, mas nós temos as mesmas condições, ou aqueles 3, 4 clubes, as nossas jogadoras, a maioria delas eram das 3 equipas que ficaram nos 3 primeiros lugares da Liga BPI, ou externamente, uma ou duas externamente, mas todos esses jogadores têm as mesmas condições que têm os jogadores da Inglaterra, que têm, não estou a falar em termos financeiros, estou a dizer em termos de condições de trabalho, bons treinadores, boas estruturas. Acho e penso que no futuro vamos ter uma seleção portuguesa a lutar por meias finais, por quartos finais, por finais, não tenho dúvidas disso, mas obviamente por uma primeira vez foi fantástico. Já estás a fazer assim um olhar para o futuro e quero precisamente entrar por aí, que é, ok, por exemplo, na Austrália já foi anunciado um apoio de 200 milhões de dólares ao futebol feminino, especialmente a parte da formação e etc. Em Portugal tivemos a primeira campanha, uma campanha que mostrou que há muito futuro aí para a frente. E agora? Sim, acho que os clubes têm que fazer um pouco de pressão perante as políticas de quem gera o futebol em Portugal.
Acho que os clubes também têm que olhar para o futebol auxiliar o futebol feminino de uma maneira diferente, a nível do investimento, a nível daquilo que é a sua aposta, porque parece a mim que temos o ano que apostamos tudo e já no outro ano já não apostamos nada, não há estabilidade naquilo que é o projeto do futebol feminino, enquanto que no masculino isso não acontece, principalmente daqueles 8, 9 clubes de topo. E nós em Portugal no temos... masculino assistimos a constantes all-ins, como se costuma dizer, e no feminino exatamente, não está a acontecer isso, e depois está a acontecer o quê? Não há estabilização nem dos jogadoras no próprio clube, não há estabilização dos próprios clubes na liga, ou seja, nós temos um ano em que, por exemplo, o Damiense surpreende, no outro ano temos o Torrense, no outro ano, mas surpreende por causa do investimento financeiro, ou seja, não é regular, não há uma estabilidade. Sim, o Torrense surpreende e depois agora está em risco de exatamente, fechar a equipa feminina. Isso não pode acontecer quando estamos a falar de uma liga. Queremos que haja crescimento, queremos que haja competitividade. E queremos que um dia seja profissional, não é? E toda ela. Este ano nós tínhamos já aqui 5 ou 6 clubes profissionais. Teoricamente havia só 4, ou 5, mas já havia mais 1 ou 2, ou seja, em 12 equipas, tínhamos ali 7 de equipas já eram profissionais o tempo inteiro. Profissionais no sentido já trabalhavam com manhã, à tarde, já tinham toda a gente disponibilidade para aquele contexto. E se nós queremos que isso continue a acontecer, tem que haver estabilização do clube, tem que haver também, como eu disse, investimento da parte de quem gera o futebol feminino. Se isso não acontecer, estamos a dar passos para trás. Espero que isso não aconteça, mas parece-me que este ano poderá acontecer, porque estou a sentir as equipas cada vez mais fortes, aquelas 3 grandes, e estou a sentir que as outras equipas cada vez são mais fracas. O porquê não sei, mas estou a sentir isso. Estou a sentir que se não houver aqui alguém que pegue nisto e que olhe para isto de uma forma a criar aqui uma competitividade melhor na Liga BPI, voltamos a baixar o nível competitivo, voltamos a baixar o nível de domingo após domingo entre as equipas. O que seria muito mau para a competitividade do campeonato do futebol português no feminino. Agora voltamos ao Mundial. E falarmos de equipas, podemos agora falar de jogadoras. Quais foram para ti os grandes destaques individuais deste Mundial? Há várias. Alexandre Popp, espetacular, enquanto a Alemanha esteve na seleção, esteve no campeonato do mundo. Aliás, até podemos dizer que foi graças a ela que a Alemanha resistiu 3 jogos, não é? Sim, Alexandre Popp, extraordinário. A forma como ela se entregou à equipa, a forma como ela puxava a equipa para a frente. Depois temos também a nossa Jéssica Silva, tem uma boa prestação, a Telma também teve muito bem neste Mundial, mas temos em Espanha a campeã do mundo e a melhor jogadora, a Aitana, foi fantástica, ainda hoje teve uma prestação muito boa. Gostei muito da James de Inglaterra, foi pena até fora estes 2 jogos por expulsão, mas fez um bom Mundial. Várias jogadoras, assim, não houve nenhuma, não entendia que se destacasse. Houve, em todas as seleções, houve claramente 1 ou 2 jogadores que teve em grande plano, mas não foi ao longo do campeonato. Hoje era uma, amanhã era outra. A própria Carmona teve agora estes últimos 2 jogos, foi decisiva, uma jogadora também muito boa naquilo que foi a puxar a sua seleção para a frente, a forma como foi decisiva nestes 2 jogos. Tivemos aqui um Mundial em que o equilíbrio a nível geral de seleções foi muito diferente daquilo que tinha vindo a acontecer, e a nível da qualidade dos jogadores individual aconteceu o mesmo. Acho que o equilíbrio foi muito grande, não houve nenhum jogador que se destacasse muito, que estivesse muito longe daquilo que era a qualidade das restantes. Acho que foi no seu geral foi um equilíbrio. As guarda-redes também se destacaram bastante. Terá sido talvez um Mundial em termos de guarda-redes em que vimos as melhores exibições. Sim, posso dizer que a nível de trabalho, treino de guarda-redes tem vindo a crescer enorme. E a diferença que está neste Mundial para os outros Mundiais tem a ver um pouco com isso, a qualidade de treino destas jogadoras, das guarda-redes. Estamos a falar das guarda-redes, em que já quase todas elas nos seus clubes têm treinadores a trabalhar com elas, e obviamente que isso antigamente não acontecia, e isso nota-se o crescimento que elas têm e a forma como elas já eram decisivas, não só nos penaltis, na Suécia e Estados Unidos, tantos penaltis que elas defenderam as duas, como depois durante o jogo hoje, a guarda-redes da Inglaterra faz 2 ou 3 defesas de grande dimensão, de grande nível. Mas como eu estava a dizer, este equilíbrio que houve neste Mundial tem muito a ver com a qualidade e o planeamento
desenvolvimento nestes últimos 4 anos por parte das jogadoras nos seus clubes. Obviamente que os selecionadores têm todo o mérito, mas os treinadores que estão a trabalhar com estas jogadoras nos seus clubes têm vindo a fazer trabalhos extraordinários, têm vindo a crescer, têm vindo a dar valências e ferramentas a estes jogadores, e isso depois chegam aos clubes, às seleções com uma qualidade, como nós vimos, em que todas elas são de forma diferentes, mas conseguem se equilibrar depois naquilo que é o jogo. Com maior investimento na formação, podemos esperar que as gerações futuras estejam ainda mais bem preparadas do que as atuais, ou seja, que o nível continue a subir. Não digo que sejam melhores jogadoras, porque o talento é nato, não é? Mas com a preparação cada vez mais profissional, de cada vez maior qualidade, o nível subirá nas gerações futuras, incluindo em Portugal. Sim, é aquilo que estávamos a falar. Quantidade vai-nos dar mais escolha. Dando mais escolha, obviamente, com a certeza há mais qualidade. E nós estamos a ter mais quantidade e penso eu que vamos ter muito mais qualidade no futuro. Não é qualidade destas nossas jogadoras, não quer dizer que elas não tenham qualidade neste momento, mas temos pouca gente com qualidade. Temos pouca gente com qualidade. Temos pouca gente em que o potencial delas foi trabalhado. Nós temos aqui muita jogadora, eu trabalhei com muita jogadora com muito potencial, mas não tinha as condições que tenho, que eu tive, por exemplo, no Famalicão, em que tínhamos qualidade, tínhamos condições para trabalhar algumas qualidades que eu noutros contextos não tinha. E obviamente, se nós lhe damos esta oportunidade destas jovens que estão agora a começar a jogar futebol, que estão agora nos clubes a começar a poderem logo desde cedo a terem este nível de condições, obviamente nós vamos ter aqui, que foi por isso que disse há pouco, vamos ter aqui jogadores que vão conseguir lutar por finais de mundiais, que vão conseguir lutar por finais europeus, porque se nós lhe damos as condições, a jogadora portuguesa, o técnico português, não fica atrás de nenhum técnico do mundo, de nenhuma jogadora do mundo, no meu entender. Este Mundial também representa o triunfo dos treinadores europeus, porque os 4 treinadores das meias finais são europeus. O da Austrália é sueco. Aliás, são 2 suecos nas meias finais. Também há um sueco, por exemplo, no Arsenal. Há uma sueca no Brasil, apesar dela ter sido eliminada mais cedo. É uma afirmação do treinador europeu, da metodologia europeia em relação, por exemplo, à metodologia americana, que era a que até agora, porque tínhamos o campeão do mundo norte-americano, tínhamos o campeão olímpico canadiano, ambos com treinadoras americanas, norte-americanas também, porque o Canadá também é na América do Norte. Isto é um triunfo do treinador europeu e da metodologia europeia? Não sei muito bem como é que é de analisar ou como é que é de dizer. O que eu acho é que isto é uma moda. Quem ganha, toda a gente quer ganhar. E quem ganha, depois é mais fácil pôr uma pessoa que ganhe. Para dizer o quê? Nós no futebol masculino tivemos aqui a era dos brasileiros, dos holandeses, em Espanha os holandeses. Exatamente. No feminino ainda não acontece muito isso, porque está agora a desenvolver-se, mas poderá vir a acontecer aquilo que estás a dizer, que é o caso da seleção sueca ter sucesso, ou muito treinador e do campeonato sueco ser muito competitivo, ou muito treinador a sair fora e conseguir estar nestas seleções que tu falaste. E poderá aqui acontecer em que, por exemplo, em Portugal, e não é muito usual, temos treinadores portugueses e fora da nossa liga, tem muito a ver com a competitividade da nossa liga, mas não tenho dúvidas que nós, se tivermos a oportunidade lá fora, vamos ter sucesso, porque somos treinadores conceituados, somos treinadores com muita competência. Aqui tem uma questão de quê? De nós podermos valorizar um bocadinho mais a nossa liga, valorizar a nossa jogadora podendo sair. Obviamente que depois vai haver também alguém que reconheça o trabalho dos técnicos portugueses no futebol feminino, e penso que isso poderá acontecer também no futuro próximo. Agora, é sempre bom quando temos seleções europeias a ganhar, porque nós pertencemos à Europa, gostamos que sejam eles a ganhar. Mas poderá acontecer isso, a afirmação do treinador europeu. Não sei muito bem se é visto dessa forma, mas como eu estava a dizer, somos muito modas e às vezes a moda pega. Sim, como os treinadores portugueses no Brasil, agora, exatamente. Desde que, aqui no masculino, desde que Jorge Jesus foi para o Flamengo, desde então houve um boom. Nós tivemos o Paulo Bento, só que não teve sucesso. Lá estava aquilo que estava a dizer. Isto é muito, quem tem sucesso abre muita porta. E então, quando o Jorge Jesus foi para o Flamengo, teve sucesso, e depois, obviamente, que isso é lá uma porta aberta para toda a gente, como o Mourinho quando iniciou. Exatamente. É inevitável falar dos Estados Unidos. Bicampeões, nunca tinham terminado fora do pódio, em 8 edições, 4 vitórias, 4 pódios.
Qual é o caminho em frente agora para as norte-americanas? Porque continuam a ter uma base de grande talento, naturalmente, e vimos também isso nos Estados Unidos, apesar de estarem em fase de renovação, e as novas também são muito talentosas. Mas qual é o caminho para a frente dos Estados Unidos? E passa também por um trabalho mais de fundo, ou é algo mais superficial em relação à federação, à seleção em si? Sim, eu não estou muito dentro do contexto dos Estados Unidos. Daquilo que eu vi este Mundial, senti que as outras seleções cresceram e elas mantiveram-se. Esse foi o primeiro ponto. Cresceram na dimensão física, onde elas eram muito fortes. Nós, a seleção portuguesa e todas as seleções que jogaram contra elas, em termos físicos, conseguiram equiparar, estar perto, ou superar em muitos casos, e aí era aí que elas faziam a diferença. Continuam a ter talento, não está tudo mal, mas obviamente que essa dimensão física futuramente não vai fazer diferença, porque todas as equipas, como eu disse anteriormente, ou todas as seleções, já têm as condições diariamente, as jogadores nos seus clubes, para trabalhar essa componente, e aí já não vão fazer tanta diferença. Depois, se calhar também tem a ver um pouco com essa reestruturação que tem que ter agora, não só do jogador, mas se calhar também da própria estrutura, da própria federação, encaixar aqui também, se calhar, um técnico que consiga também agora, neste momento mais difícil, trazer uma alma nova àquilo que é a vontade e aquilo que é a ambição da seleção, mas acho que é uma boa oportunidade para elas voltarem a serem uma seleção temível e a voltarem a ganhar e a voltarem ao nível que estiveram anteriormente. Agora, em jeito de conclusão, tu olhas para este Mundial, qual é a impressão que te deixa para o futuro e em relação também aos que já passaram? Eu sou treinador, obviamente que eu olhei para a parte componente técnica e tática e senti que houve uma evolução em muitas seleções que não estávamos à espera e que conseguiram equilibrar e que conseguiram equiparar-se às outras seleções. Mas o que fica neste Mundial é o externamente fora das 4 linhas, que foi fundamental, principalmente para a mulher passar uma mensagem diferente daquilo que é não só o futebol, mas naquilo que é a mulher, o valor da mulher, o reconhecimento da mulher. Acho que foi fantástico e acho que é uma oportunidade. Não precisam disto para mostrar, mas precisam disto para alertar os menos atentos à situação. Depois, a forma como podem rentabilizar, como é que o futebol feminino pode rentabilizar. Acho que os clubes também têm que procurar e ver como é que, dentro deste contexto, podem fazer idêntico para poderem rentabilizar depois no seu próprio clube. Ou seja, aquilo que aconteceu fora das 4 linhas são vitórias que se fala, mas fala-se uma vez ou outra, mas são grandes vitórias para aquilo que é o futebol feminino, para aquilo que é a mulher e, acima de tudo, para quem gosta de futebol. Não é para o futebol feminino, para quem gosta de futebol. As históricas, os lucros, a animação, a alegria, os golos, a forma como é que isso acontecia, todas essas coisas que influenciaram por fora, a forma como se tira uma fotografia com ninguém que não conhecemos, a venda de camisolas, tudo isso acho que é o reconhecimento do trabalho de muita gente, mas acima de tudo tem que ser o reconhecimento daquilo que é a mulher, porque nós cada vez mais ainda queremos separar o futebol feminino do futebol masculino. Acho que não, acho que temos que procurar juntar os dois contextos e tirar proveito dos dois contextos, e se isso acontecer, acho que os clubes vão poder ganhar muito com isso. Muito bem. Então, uma vitória da Espanha, mas também da mulher no futebol, neste 10º episódio do Olha a Bola Maria, o último da série mundial. Termina assim então o episódio. Muito obrigada, Marco, Obrigado pela oportunidade. Obrigada por teres aceitado o convite. Terminamos aqui. Podem ver e ouvir este episódio do Olha a Bola Maria em todas as plataformas de podcasts, em podcast.pt, no YouTube e no site da Renascença. Até à próxima. Obrigado, está fixe. Correu bem.